Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A poeira da pequena vila ao sul rodopiava sob um sol escaldante. Na rua principal, o riso caloroso dos bandidos ecoava entre as paredes em ruínas das casas de madeira. Eles a consideravam fraca, insignificante, presa fácil para suas zombarias. Clara caminhava ereta, cabeça baixa, as mãos agarradas à bolsa. Ela não era uma heroína comum aos olhos do mundo. Os homens inclinavam-se em sua direção, empurravam-na, lançavam insultos e gargalhadas. Alguns apostavam que ela fugiria, outros que cairia no chão sob o peso da intimidação. Mas ninguém sabia a verdade. Ninguém tinha ouvido falar dos sussurros que circulavam nos cantos mais remotos do país. Aquela jovem de olhar sereno era a mais terrível pistoleiro do país. Suas balas atingiam com uma precisão e velocidade que até atiradores invejáveis tinham dificuldade em igualar. Corria o boato de que ela era capaz de incapacitar vários oponentes antes que percebessem o que os atingira. No entanto, Clara não brandia sua arma para se exibir. Não buscava glória ou vingança. Esperava o momento perfeito, quando os falsamente corajosos que ousassem humilhá-la descobririam que por trás de sua aparente gentileza havia uma força que ninguém ousava desafiar. Hoje esse momento se aproximava. Os valentões que a subestimavam descobririam que por trás de sua calma e silêncio havia um furacão de precisão e raiva fria. E quando o primeiro tiro soasse, as risadas se transformariam em gritos. As vaias se transformariam em terror, pois Clara não era apenas uma jovem, ela era a lenda viva, a vingadora implacável que ninguém jamais deveria provocar. O sol começava a romper a poeira da vila, mas o calor escaldante não desanimou os valentões locais. Eles avistaram Clara assim que ela entrou na praça principal, rindo e cochichando, alguns já bebendo cerveja quente nos degraus das tavernas. "Olha aquela criança", gritou um deles. "Parece que ela vai chorar antes mesmo de chegar à fonte." Clara, porém, caminhava como se não os ouvisse. Cada passo era medido, cada respiração calma. Seu olhar, fixo à frente, escondia uma tempestade que ninguém conseguia adivinhar. Quando um dos homens tentou roubar sua bolsa, ela parou lentamente. As risadas cessaram, substituídas por um silêncio repentino, um tremor desconhecido que percorreu a praça. Num movimento fluido quase imperceptível, ela sacou o revólver do casaco. As balas, negras como a noite, pareciam absorver a luz ao redor. "Você não deveria brincar comigo", ela disse com uma voz suave, mas ríspida. Antes que alguém pudesse reagir, 2 tiros atravessaram o ar. As armas dos brutamontes permaneceram inúteis em suas mãos trêmulas. Os tiros rápidos e precisos atingiram seus alvos, desarmando e incapacitando aqueles que pensavam poder derrubá-la. O caos se instalou, mas Clara permaneceu calma, quase serena. Seus olhos percorreram a praça. Aqueles que haviam sobrevivido à sua demonstração de força agora a olhavam com medo misturado a respeito. O riso se foi, substituído por murmúrios assustados. A lenda estava ali, viva, e ninguém jamais ousaria subestimar aquela jovem novamente. E quando ela guardou a arma no casaco, uma única mensagem ecoou na mente de todos aqueles que a humilharam: "Nunca desafie Clara, a pistoleira mais terrível do país." A cidade havia voltado à calma, mas Clara não sorria. Ela se afastou da praça principal, seus passos silenciosos ecoando pelas ruas estreitas e empoeiradas. A violência que ela acabará de desencadear não nascerá de um simples acesso de raiva, carregava consigo um legado de dor e controle. Tudo começou anos antes, em uma vila remota onde ela e seu irmão mais novo cresceram. Sua família havia sido atacada por bandidos locais, e a jovem Clara assistiu impotente enquanto seus pais eram baleados. Mas em vez de se deixar abater, jurou nunca mais ser vítima. Ela encontrou refúgio com um atirador aposentado, um homem solitário que a acolheu. Dia após dia, ele lhe ensinava a arte de atirar, paciência, estratégia e disciplina. Suas mãos tremiam nos primeiros meses, e seus tiros frequentemente erravam o alvo. Mas Clara nunca desistia. Cada fracasso a aproximava um pouco mais da perfeição. Anos depois, ela se tornará um fantasma invisível na terra. Rumores circulavam sobre suas façanhas, ladrões desarmados antes mesmo de perceberem o que estava acontecendo, duelos vencidos com precisão mortal. Mas ela não buscava fama. Usava sua reputação como uma arma silenciosa, atacando apenas quando a injustiça ou a violência atingiam os inocentes. E agora, naquela cidade onde fora subestimada, Clara sabia que sua lenda nascerá para todos verem. Os valentões que a humilharam logo aprenderiam que ela não deveria ser ridicularizada impunemente.
Mas um perigo maior se aproximava. Velhos inimigos, invejosos de sua reputação e sedentos por vingança, tinham ouvido falar do invencível pistoleiro, e logo atacariam. Clara olhou para o céu em chamas. Seu passado a moldara, mas seu futuro seria seu campo de batalha. Ela faria qualquer coisa para proteger aqueles que não pudessem se defender, e para lembrar ao mundo que o pistoleiro mais temível do país não era motivo para risos. O sol estava se pondo, lançando longas sombras sobre os telhados de zinco da vila. Clara sabia que a calmaria após a tempestade na praça principal não duraria. O som de cascos e sussurros por toda a cidade anunciava que aqueles que queriam testá-la haviam chegado. 3 homens encapuzados apareceram no beco estreito onde ela estava. Cada um carregava uma arma, e seus olhares revelavam a combinação fatal de confiança e arrogância. Então, você é o famoso pistoleiro? Perguntou um deles, com um sorriso cruel contorcendo suas feições. Clara não respondeu. Seus olhos percorreram rapidamente o beco, avaliando todos os esconderijos possíveis, todos os ângulos para surpreender seus oponentes. Anos de treinamento com seu mentor haviam tornado seu instinto uma arma tão poderosa quanto seu revólver. O primeiro movimento foi quase imperceptível. Uma bala passou zunindo, atingindo a arma do mais ousado, que caiu pesadamente no chão. Os outros 2 pularam, mas antes que pudessem reagir, Clara já havia mudado de posição, dando um passo atrás de uma parede e disparando um tiro certeiro no segundo. Ele desabou, incapaz de acreditar na velocidade e precisão da jovem. O último, aquele que havia proferido o insulto, tentou fugir, mas Clara foi mais rápida. Uma bala no chão perto de seus pés o fez tropeçar, e outro tiro o imobilizou. O beco ecoava com os ecos dos tiros, mas Clara permaneceu imóvel, respirando calmamente, os olhos brilhando com uma determinação silenciosa. Quando a calma voltou, os 3 homens estavam no chão, desarmados e aterrorizados. Clara pegou as armas e as colocou à sua frente. Se vocês querem viver, nunca se esqueçam de uma coisa, disse ela com a voz fria, não brinquem comigo. Para ela, esta luta não era uma vitória pessoal, mas um aviso. O mundo era cruel e os fracos eram frequentemente esmagados. Mas Clara, armada com sua coragem e autocontrole, estava pronta para proteger aqueles que não podiam se defender. E nesta cidade sua reputação acabava de cruzar um novo limiar. A pistoleira mais temida do país não era apenas uma lenda, ela era uma realidade a ser temida. A noite caía sobre a vila, envolvendo os becos com um véu escuro e ameaçador. Clara sabia que a tempestade que acabará de enfrentar era apenas um prelúdio. Os 3 homens que ela neutralizara eram meros batedores, e alguém muito mais perigoso os enviará para testar sua reputação. Um homem entrou na aldeia pouco depois da meia-noite. Vestindo um longo casaco preto, seus olhos penetrantes brilhavam na escuridão. Ele não parecia assustado nem apressado. Cada movimento que fazia parecia calculado, como se já tivesse previsto todos os movimentos possíveis de seus oponentes. Era Marcus Cane, um mestre estrategista e atirador conhecido por sua crueldade e astúcia. Rumores o apelidaram de A Sombra, porque ele sempre aparecia onde menos se esperava e desaparecia com a mesma rapidez. Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não era medo que a dominava, mas excitação. Finalmente um oponente à sua altura. Ela se afastou pelos becos, observando cada sombra, cada som. Marcus Cane logo apareceu, seus passos precisos e silenciosos anunciando sua presença antes mesmo que ele se tornasse visível. O duelo que se aproximava não era apenas de armas, mas de inteligência e estratégia. Marcus sabia que Clara era rápida e precisa, mas desconhecia seu passado, nem a força silenciosa que ardia dentro dela. Clara, por outro lado, estudará seus movimentos observando rumores e depoimentos, antecipando cada armadilha que a sombra pudesse armar. A primeira troca de tiros irrompeu sob os telhados dos becos, cada bala acertando seu alvo com uma precisão quase sobrenatural. Clara se esquivou, escondeu-se atrás de caixotes e usou cada resquício de cobertura a seu favor. Marcus Cane revidou com a mesma habilidade, mas estava frustrado. Nunca havia enfrentado alguém que pudesse pensar e reagir tão rapidamente. Após vários minutos de um duelo frenético em que poeira e estilhaços de bala enchiam o ar, Clara se viu cara a cara com ele, respirando calmamente apesar da tensão. Seus olhos encontraram os de Marcus. Ela não era apenas uma oponente, era um desafio que nem ele nem ninguém jamais havia enfrentado. E no silêncio que se seguiu à tempestade de balas, apenas uma coisa ficou clara: a luta estava apenas começando. E toda a vila logo descobriria até onde a lenda de Clara poderia ir. No dia seguinte, a vila parecia silenciosa, quase sonolenta, mas Clara sabia que o silêncio era enganoso.
Marcus Kane não era de desistir após um simples duelo. Ele havia desaparecido nas sombras, deixando para trás vestígios sutis de um plano cuidadoso. E Clara pressentia que um perigo real se aproximava. Enquanto caminhava pela praça principal, ela notou pistas inusitadas, correntes estendidas pelos becos, caixotes empilhados de forma suspeita e uma série de placas esculpidas na madeira dos prédios. Tudo apontava para uma armadilha cuidadosamente orquestrada. Marcus não queria apenas lutar contra ela, ele queria prendê-la, testar seus limites e ver se a lenda do pistoleiro realmente se sustentava diante da engenhosidade da sombra. Clara parou no centro da praça e respirou fundo. Fechou os olhos por um instante, visualizando todos os ângulos possíveis, cada trajetória da bola, cada ponto de cobertura. Seus anos de treinamento e experiência lhe deram uma vantagem. Ela conseguia pensar vários movimentos à frente, como um jogador de xadrez calculando o jogo inteiro antes do primeiro movimento. Assim que os primeiros homens de Kane emergiram dos becos adjacentes, Clara saltou sobre uma pilha de caixotes, atirando com precisão mortal. Cada oponente ficou incapacitado antes mesmo de perceber o que os havia atingido. Mas Kane previu essa reação. Tiros começaram a ser disparados simultaneamente de ângulos diferentes, e a armadilha gradualmente se fechou ao seu redor. Clara usou seus reflexos e instintos para se mover com velocidade sobrenatural. Balas zumbiam ao seu redor, atingindo madeira, paredes e chão enquanto ela disparava de abrigo em abrigo. Ela sabia que somente uma estratégia que combinasse velocidade, precisão e antecipação poderia salvá-la daquele labirinto mortal. Finalmente ela chegou ao centro da armadilha, onde Kane a esperava com um sorriso irônico no rosto. Você é rápida, mas não invencível, disse ele. Clara, respirando calmamente apesar da tensão, respondeu com a voz clara, talvez, mas eu nunca perco aqueles que protejo. Com um movimento fluido, ela frustrou a armadilha final. Um tiro perfeitamente calculado derrubou as estruturas da armadilha, neutralizando os últimos atacantes e deixando Kane atordoado. Clara permaneceu intacta, vitoriosa, provando mais uma vez que sua lenda não nasceu da sorte, mas da perícia, coragem e determinação. E quando o sol começou a se pôr, Clara percebeu que um confronto ainda mais perigoso estava por vir. Marcus Kane não era apenas um oponente, era um desafio que levaria a pistoleira ao seu limite absoluto. Clara jamais imaginara que seu passado e sua reputação atrairiam uma ameaça tão calculada. Marcus Kane, frustrado com suas derrotas anteriores, mudará de estratégia. Não buscava mais simplesmente derrotá-la, mas sim destruí-la, afetando aqueles que lhe eram importantes. Naquela manhã, enquanto patrulhava as ruas da vila para garantir que tudo estava seguro, uma mensagem enigmática foi entregue a ela. Uma foto de seu irmão mais novo com um bilhete, mais um passo e ele pagará o preço. Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Kane não estava mais jogando pelas regras do duelo, ele estava jogando no campo do medo e da vingança. Sem perder um segundo, Clara planejou sua resposta. Cada movimento precisava ser calculado. Ela sabia que um confronto direto poderia colocar seu irmão em perigo, mas não podia recuar. Kane queria testar sua determinação, mas ela estava disposta a fazer qualquer coisa para proteger sua família e provar que ninguém poderia desestabilizá-la. Ela começou rastreando silenciosamente os homens de Kane, usando seus instintos e conhecimento dos becos para antecipar seus movimentos. Cada armadilha armada, cada sentinela eliminada com precisão aproximava Clara de Kane, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Resgatar seu irmão ileso enquanto neutralizava um inimigo estratégico que conhecia suas técnicas quase tão bem quanto ela. Quando finalmente localizou Kane e seu irmão em um armazém abandonado nos arredores da vila, o coração de Clara batia calmamente, mas sua mente estava em alerta máximo. O duelo não seria mais apenas sobre velocidade e precisão, seria sobre astúcia, estratégia e controle emocional. Kane, confiante em sua superioridade, provocou-a. Se você realmente se importa com ele, venha buscá-lo, se puder. Clara sorriu levemente por trás do revólver. Você está se esquecendo de uma coisa, Kane, disse ela friamente. Ninguém toca na minha família, e ninguém desafia o pistoleiro mais temível do país impunemente. No silêncio do armazém, as sombras se fecharam ao redor deles, e o duelo final começou, onde cada bala, cada passo e cada decisão poderia mudar seus destinos. O armazém estava mergulhado na escuridão, perfurado apenas por alguns raios de luz que se infiltravam entre as tábuas de madeira. Clara se movia silenciosamente, cada passo medido, cada respiração controlada. Seu irmão estava lá, amarrado no centro da sala, e Kane estava a poucos metros de distância, com um sorriso cruel nos lábios, convencido de que tinha o controle da situação.
Então a lenda, pronta para morrer por outra pessoa? Kanye zombou. Clara não respondeu com palavras, mas com ações. Ela inclinou uma caixa para criar uma distração e no mesmo movimento ajustou seu revólver, calculando cada trajetória. Kanye reagiu imediatamente atirando em sua direção, mas Clara se esquivou com uma precisão incrível. A primeira troca de tiros ecoou como um trovão no armazém silencioso. Cada tiro era estratégico, cada movimento planejado com várias antecedências. Kanye, um estrategista experiente, parecia surpreso com a velocidade e o controle de Clara. As balas dela o atingiam ao redor, forçando-o a recuar e se reposicionar. Mas Clara não se contentava em mirar em Kanye. Ela neutralizava obstáculos, protegia o irmão e avançava metodicamente em direção ao seu alvo. De repente, Kanye tentou um movimento ousado, um tiro em direção ao irmão de Clara para forçá-la a revelar sua posição. Mas Clara havia previsto essa armadilha. Em um movimento rápido, ela se lançou para o lado, desviou o tiro com um giro do cano e incapacitou Kanye com um tiro perfeitamente calculado no ombro. A sombra cambaleou surpresa e furiosa, enquanto Clara se lançava em direção ao irmão para libertá-lo. Chega, Kanye, disse ela com uma calma gélida. Ninguém está ameaçando minha família, ou a mim. Ofegante, mas determinada, Clara trouxe seu irmão de volta à segurança. Kanye, ferido e humilhado, percebeu que havia subestimado a lenda que tentará destruir. Naquela noite, o armazém testemunhou não apenas um duelo de balas, mas a prova de que determinação, coragem e autocontrole podem triunfar sobre a crueldade e astúcia. Clara permaneceu de pé, com o revólver ainda em riste, o olhar duro, mas calmo. Seu irmão estava a salvo, e Marcus Kanye não passava de uma sombra ferida a ser enfrentada, uma lição para sempre gravada em sua memória. Nunca se meta com o pistoleiro mais temível do reino. Após o confronto com Marcus Kanye, a vila parecia ter retornado a uma aparente normalidade. No entanto, Clara sabia que essa calmaria era apenas temporária. Sua reputação se espalhara para além da vila e nas sombras, novos adversários observavam suas façanhas, prontos para explorar a menor fraqueza. A notícia chegou por meio de mensageiros silenciosos, pistoleiros, atiradores de elite e estrategistas de outras regiões, atraídos por rumores sobre o invencível pistoleiro. Alguns buscavam glória, outros vingança, mas todos subestimavam a vigilância e a inteligência de Clara. Ela passava os dias treinando o irmão, não apenas para sobreviver, mas também para entender o valor da estratégia e da paciência. E todas as noites ela patrulhava, observando os arredores, antecipando os movimentos daqueles que tentavam provocá-la. Certa noite, enquanto explorava as colinas ao redor da vila, ela avistou uma figura familiar, Marcus Kanye, mais furioso do que nunca, mas desta vez acompanhado por um grupo de homens poderosos e organizados. Kanye percebera que seus confrontos anteriores não passavam de perdas para ele, e aprenderá com seus erros. Ele não viera sozinho e desta vez, pretendia usar todos os meios necessários para capturá-la. Clara sorriu levemente por trás do revólver. Ela sabia que aquela luta seria diferente, maior, mais perigosa, mas também mais reveladora de suas habilidades e de sua lenda. Ela analisou o terreno, escolheu suas posições e preparou estratégias para cada movimento possível que Kanye e seus homens fariam. À medida que a noite caía e o vento carregava os sussurros das sombras pelas colinas, Clara sentiu a excitação aumentar. Não se tratava mais apenas de um duelo pessoal, era um teste de estratégia, paciência e precisão, onde o pistoleiro mostraria ao mundo por que ninguém jamais deveria subestimar a atiradora mais temível do reino. E quando as primeiras sombras dos inimigos apareceram no chão, Clara sussurrou para si mesma, isso é só o começo, e eu estou pronta. As colinas ao redor da vila estavam mergulhadas em uma escuridão quase total. Clara, empoleirada atrás de uma rocha, observava Marcus Kanye e seu grupo de homens avançarem metodicamente. Cada passo, cada sopro de vento, cada sombra era analisado. Não se tratava mais de um simples duelo, mas de uma verdadeira batalha de estratégia e precisão. Confiante, Kanye posicionou seus homens em um padrão complexo, na esperança de cercar Clara e obter vantagem. Mas ele havia subestimado sua experiência, sua velocidade e sua capacidade de antecipar os movimentos inimigos. Cada tiro disparado por Clara era calculado para desorganizar suas forças, neutralizar ameaças e proteger seu irmão, que permanecia à margem. O silêncio da noite foi quebrado pelo estrondo agudo dos tiros e pelos ecos das balas atingindo pedras e árvores. Os homens de Kanye caíram um após o outro, surpresos com a precisão e eficiência do pistoleiro. Clara se movia com uma fluidez quase sobrenatural, cada movimento projetado para maximizar sua vantagem e minimizar o risco para ela e seu irmão.
O Marcus Kane enfurecido tentou pegar Clara de surpresa usando as sombras e a topografia das colinas. Mas Clara o esperava. Cada armadilha que ele preparava era antecipada, cada movimento rebatido com calma e eficiência. O duelo final entre eles eclodiu no topo de uma colina, sob um céu escurecido pela noite e pelo estilhaçar dos tiros. Balas zumbiam ao redor deles, mas Clara manteve a calma. Kane, surpreso com a capacidade dela de prever suas ações, acabou sendo desarmado e imobilizado, incapaz de continuar a luta. Clara se aproximou lentamente com o olhar duro, mas sem ódio. Você queria testar a lenda, agora sabe por que ninguém a desafia. Os homens restantes, vendo seu líder derrotado, fugiram sem questionar. Clara desceu a colina com o irmão, ainda sem fôlego, mas com o coração calmo. A batalha havia terminado, e sua lenda acabará de cruzar um novo patamar. Ela não apenas sobrevivera, como também demonstrara que sua maestria, estratégia e determinação eram incomparáveis. A vila, uma testemunha silenciosa desta batalha, agora se lembraria para sempre do mais terrível pistoleiro do país. Os primeiros raios de sol iluminavam a aldeia, revelando os vestígios da batalha noturna, rochas irregulares, marcas de bala e silhuetas apagadas pela poeira. Clara estava no topo da colina, com o revólver preso à cintura, o olhar perscrutando o horizonte. Ao seu lado, seu irmão a seguia, agora em segurança, pronto para compreender a força e a disciplina daquele que ele admirava mais do que tudo. Os rumores já começavam a circular. A mulher que desafiara Marcus Kane e seu exército de homens, que sobreviver às armadilhas e neutralizar a ameaça com calma e precisão, não era mais apenas uma atiradora de elite. Ela era o pistoleiro mais terrível do país, uma lenda viva que ninguém ousaria desafiar. Clara desceu para a aldeia. Os habitantes, inicialmente assustados com os acontecimentos, começaram a tratá-la com um misto de respeito e admiração. Alguns sussurravam seu nome com medo, outros com reverência. A jovem, antes subestimada, tornará-se um símbolo, o de coragem, autocontrole e justiça. Ela parou no centro da praça, onde tudo começou, e deixou seu olhar percorrer os becos que havia protegido. Cada cicatriz deixada pela batalha contava uma história. Cada passo que ela dava havia sido calculado para proteger os inocentes e eliminar o mal. Seu irmão colocou a mão em seu ombro. Você é incrível, Clara. Ela sorriu suavemente. Não é para mim, respondeu. É para aqueles que não têm voz, para aqueles que estão desprotegidos. Enquanto eu estiver aqui, ninguém será subestimado. E ninguém brincará comigo impunemente. Ao nascer do sol, Clara sentiu uma nova paz inundá-la. A batalha havia terminado, mas sua lenda continuaria a inspirar e a assustar ao mesmo tempo. O mundo acabará de descobrir a verdade. Por trás da calma e da descrição, havia uma força que ninguém podia ignorar. A pistoleira mais temível da Terra havia entrado para a história, e seu nome seria sussurrado por gerações.